Então vamos lá. Então o primeiro assunto que nós vamos trabalhar nessa disciplina de anatomia humana, né, é uma introdução ao estudo da anatomia. A anatomia humana é uma ciência que é um ramo da biologia. A anatomia é um dos ramos mais antigos da biologia. Não é? Por quê? Porque o homem, desde que ele existe, ele sempre se preocupou, né? O ser humano sempre teve essa curiosidade em relação ao seu próprio corpo. A anatomia humana, como o nome diz, estuda o corpo humano. E o ser humano, desde sempre, teve curiosidade, você sempre quis saber como é o corpo por dentro. O que tem dentro do meu corpo, não é? Quando você fica emocionado, sente o coração batendo e sempre quis saber como que é, o que eu estou sentindo aqui dentro do meu tórax, né? As pessoas também matavam lá os animais para consumir, enfim, tiravam os órgãos e ficavam pensando, nossa, será que dentro do meu corpo é igual isso que eu estou observando dentro dos animais? Então, o ser humano, desde que ele existe, ele sempre teve essa curiosidade e sempre teve a necessidade, porque a anatomia humana, à medida em que ela estuda o corpo humano, ela é muito importante para a gente entender como é o corpo saudável e para a gente entender a doença também. Porque a anatomia humana ela vai dizer como é o corpo quando ele está no seu estado saudável. E alterações nesse estado, nessa anatomia do corpo saudável, né, essas alterações podem causar doenças. E o ser humano sempre conviveu com doenças e sempre quis descobrir formas de resolver essas doenças, de evitar, de diminuir o seu sofrimento, de descobrir curas para as doenças. Então, por exemplo, a anatomia humana deu uma contribuição assim gigantesca. Só existem hoje em dia técnicas cirúrgicas por conta do conhecimento anatômico. Não é à toa que quando a gente dá aula de anatomia humana no curso de medicina, a gente diz que a anatomia humana é a ciência que ensina para o cirurgião aonde ele pode e aonde ele não pode cortar. Então, a anatomia é uma ciência extremamente importante para o avanço da medicina, indispensável para o avanço da medicina. Tá? Uma outra coisa interessante, né? A anatomia humana é a primeira ciência que a gente aprende. Se você pegar uma criança com 2 anos de idade, ela já aprendeu coisas de anatomia humana. Uma criança de 2 anos de idade, ela provavelmente já vai saber o que é cabeça, o que é pé, o que é mão, ela já vai saber o que é barriga, não é verdade? Quem já acompanhou uma criança sabe disso. A criança ela começa ali, nas primeiras coisas que ela começa a explorar, antes dela explorar o mundo, ela começa explorando o seu próprio corpo, ela começa descobrindo o seu próprio corpo e descobrindo as partes do seu próprio corpo. Então a anatomia humana é uma ciência que a gente começa a aprender ela, né, acho que antes de nascer talvez. Mas com certeza já nos primeiros meses da nossa vida a gente já começa a aprender a anatomia humana. É uma ciência muito antiga e muito importante. Então, primeiro, né, uma definição. Então, a anatomia é a ciência que estuda as formas. As formas. Porque nenhuma forma na natureza é sem função. Tá? As formas de qualquer coisa na natureza estão ligadas a uma necessidade, estão ligadas a uma função. Foram os processos evolutivos que foram moldando as formas que nós temos. Então não é à toa, não é simplesmente ao acaso, né, que os nossos dedos têm o formato que eles têm, que a nossa cabeça, que os nossos olhos têm o formato que ele tem. Essas formas que nós temos no nosso corpo, elas são importantes para o funcionamento de cada uma das partes do corpo. E na anatomia a gente vai estudar isso. Como é a forma de cada uma das partes do corpo humano? A estrutura, né? A estrutura, como é que estão organizados os órgãos dentro do corpo? Eles estão lá todo
bagunçado, tudo misturado. Não, cada órgão tem uma estrutura, um formato, há um arranjo, né? Há uma organização dos órgãos, a constituição, do que é constituído cada órgão no nosso corpo, do que ele é formado. O fígado é formado pelas mesmas células que os pulmões, que é formado pelas mesmas células que o coração? Não, nós temos células diferentes nos diferentes órgãos. A constituição, imagine como é a constituição dos nossos ossos, do nosso esqueleto. É uma constituição dura, resistente. Como que é a constituição do nosso sangue? É um líquido, é um material fluido. É bastante diferente uma coisa da outra, né? Tudo isso, essa constituição diferente, está ligado a funções diferentes, né? E também a anatomia estuda o desenvolvimento. Então, como é que a gente se desenvolve? Como é que nós começamos com lá os gametas que formam uma única célula, um zigoto, e esse zigoto vai se modificando e essas formas, esses órgãos, essas estruturas vão se formando no nosso corpo, né? Como é que o corpo da criança se transforma para o corpo do adulto? Como é que o corpo do adulto se transforma para o corpo do idoso? Okay? A anatomia, então, é uma ciência, né? Faz esse estudo em todos os seres vivos. E aí nós vamos ter a anatomia vegetal, que vocês vão ver em outra disciplina, a anatomia animal, que vocês estão vendo, por exemplo, junto com as aulas de zoologia, vocês estudam bastante de anatomia animal, não é? E nessa disciplina nós vamos falar de uma espécie só, a anatomia de uma espécie só, que é a espécie humana. Por quê? Porque é a nossa espécie. É uma espécie extremamente importante, tá? Então aqui nós vamos nos preocupar com a espécie humana, o estudo da anatomia humana. Esse termo anatomia, né, é muito antigo, vem do grego e quer dizer cortar em pedaços. Porque como é que eu vou estudar os órgãos internos do corpo? Eu tenho que ter acesso a esses órgãos. E para eu ter acesso a esses órgãos internos, eu tenho que cortar o corpo, eu tenho que abrir o corpo, né? E aí o termo para isso, em latim, é dissecare, que em português deu dissecar, é fazer uma dissecção do corpo humano. Você abrir, cortar e encontrar ali os órgãos, dissecar cada órgão do corpo humano e estudar, não é? E aí nós podemos relembrar os níveis de organização dos seres vivos, tá? Níveis de organização dos seres vivos. Então, o nível mais elementar é o nível químico. Então, os seres vivos, eles todos são formados por átomos, né, que se organizam formando lá moléculas. Então, esse é o nível químico. Essas moléculas vão dar origem, vão se organizar e formar as células. Então, esse aqui é o nível celular. As células podem se organizar e dar origem aos tecidos, né? E aí você tem o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, né? Os diferentes tecidos que nós temos no nosso corpo. Então, esse é o nível tecidual. E os diferentes tecidos vão se combinar em proporções diferentes, com células específicas e formar os órgãos, né? Então você tem lá o nível orgânico, formando os órgãos, o coração, os intestinos, os pulmões, os rins. Em cada órgão você vai ter proporções diferentes dos 4 tecidos básicos e as células que são específicas daquele órgão. E os órgãos, eles vão se organizar, né? Eles vão se agrupar formando o que nós chamamos de sistemas. E aí nós dizemos que o corpo humano tem 11 sistemas. O exemplo que está sendo mostrado aqui é o sistema digestório. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de órgãos que desempenham, né, funções específicas. Cada sistema desempenha funções específicas. Por exemplo, o sistema digestório. Qual é a função específica do sistema digestório?
A função específica desse sistema é processar os alimentos, absorver os nutrientes e eliminar os resíduos. Então, todos os órgãos do sistema digestório trabalham para que esse sistema desempenhe essa função. Daí você vai ter os 11 sistemas. Cada um desses 11 sistemas vai ter as suas funções. O sistema circulatório, o que ele faz? Olha, ele permite a circulação do sangue pelo corpo, né? E assim por diante. E aí, esses 11 sistemas trabalhando juntos, né, de forma coordenada, de forma sincronizada, vão formar, no nosso caso, o que nós chamamos de organismo, né? O organismo humano, ou o corpo humano. Então, esse é o nível do organismo. E isso é uma coisa que vocês estão estudando nesse curso. Então, os átomos vocês estão estudando nas disciplinas de Química e Física. Os monômeros lá, as moléculas, na disciplina de Bioquímica. As células, na disciplina de Citologia ou Biologia Celular. Os tecidos, na disciplina de Histologia. E os órgãos e os sistemas, agora na disciplina de Anatomia. Tá? Então aqui, para eu falar de anatomia, eu vou usar conhecimentos que estão aqui, ó. Tá? Eu vou comentar e vou usar conhecimentos, principalmente aqui, ó. Principalmente dessa parte aqui, ó. De biologia celular, que é uma disciplina do primeiro período, que vocês já tiveram, de histologia, que é uma disciplina do segundo semestre, que vocês já tiveram, e embriologia, que está junto aqui, que vocês já tiveram. Ok? Até porque biologia celular, um outro nome para biologia celular é anatomia celular. Tá? Um outro nome para histologia é anatomia microscópica. Um outro nome para embriologia é anatomia do desenvolvimento. O Claude Bernard, que foi um cientista extremamente importante no século XIX, ele dizia assim, ó, a anatomia é a base de todas as ciências médicas, teóricas e práticas. Então é aquilo que eu falei, a anatomia é uma ciência extremamente importante para a área de ciências da saúde. Todo profissional da área da saúde que está preocupado, que quer lidar com a saúde humana, ele tem que ter aula de anatomia humana e ele tem que conhecer a anatomia humana. Né? O profissional de ciência animal, o veterinário, de medicina animal, o veterinário, ele tem aula lá de anatomia animal. Né? E o profissional da saúde humana tem aula de anatomia humana. Então, todos os cursos da área de ciências da saúde têm aula de anatomia humana. Tá? E o biólogo também é considerado um profissional da área da saúde. Né? O Ministério da Saúde reconhece 13 profissões como sendo profissionais da área da saúde e o biólogo é um deles. Então a anatomia humana é muito importante na área da saúde. Além disso, dentro da biologia, né, fora a sua importância na saúde, dentro da biologia, a anatomia tem várias outras importâncias. Né? É importante, por exemplo, para se compreender os processos evolutivos, né? É importante para se compreender as relações do ser humano com outros animais, com o ambiente e assim por diante. Tá? Essa aqui é a máxima da anatomia. Tá? A máxima da anatomia. A forma ou a anatomia é a imagem plástica da função. Então, a forma, a anatomia tem tudo a ver com a função, com a fisiologia. Não é à toa que no próximo semestre, no quarto semestre, vocês vão ter aula da disciplina de fisiologia humana. E os conhecimentos da anatomia, da forma, da estrutura, da constituição do corpo humano são conhecimentos indispensáveis, tá? Para você entender como o corpo funciona, por causa dessa relação. A anatomia é uma imagem plástica da fisiologia, da função.
Por que plástico? Porque plástico é uma coisa que se altera, é uma coisa que pode ser moldada. Então a nossa anatomia, ela não é estática, a nossa anatomia, ela muda. A anatomia do feto é diferente da anatomia do recém-nascido, que é diferente da anatomia de uma criança que está na segunda infância, que é diferente da anatomia do adolescente, que é diferente da anatomia do adulto, que é diferente da anatomia do idoso. A nossa anatomia vai mudando, ok? E isso vai refletindo na função. A nossa anatomia muda em função de diversas coisas, por exemplo, em função da idade, né? Isso tem a ver com doenças também. Às vezes, alguns processos externos, algumas condições ambientais, por exemplo, a que a pessoa está submetida, podem induzir a mudanças na sua anatomia. E isso pode afetar na sua função. A forma, o trabalho que a pessoa tem, né? A condição de trabalho que a pessoa tem, o seu estado nutricional, tudo isso pode alterar a anatomia e pode, com certeza, refletir sobre a função. Então é importante vocês conhecerem a forma, a anatomia, para vocês conseguirem entender a função, o funcionamento do corpo humano. Bom? E saber que uma coisa interfere diretamente na outra. E por isso que a anatomia é tão importante nas ciências da saúde. Porque a anatomia, o estudo da anatomia vai ensinar para o profissional da saúde como é que você espera a forma, a estrutura, a constituição de um órgão ou de uma parte do corpo quando aquele órgão está no seu estado saudável. E aí você faz, por exemplo, um exame e você compara como o órgão no paciente está com o conhecimento anatômico e você vê se ele está diferente, se ele não está de acordo com aquilo que você espera que é o normal, né? E isso vai indicar que aquele órgão, se ele está diferente, é porque ele pode estar doente, tá? Por exemplo, o normal é que dentro dos pulmões, dentro dos alvéolos pulmonares, você tenha ar. E aí você faz um raio-x, por exemplo, dos pulmões, e esse ar ele não aparece no raio-x. Então essas regiões ficam escuras. Se a pessoa está com Covid e ela está com uma inflamação grave, começa a acumular água dentro dos pulmões, líquido. E aí a pessoa faz o raio-x e esse líquido, essa água, quando você olha no exame lá, na tomografia, aparece claro, né? Então era para estar escuro, está claro. Isso indica que a anatomia está diferente na imagem. A anatomia de uma imagem, né? O aspecto de uma imagem, de uma tomografia de um paciente com Covid que está com acometimento pulmonar é diferente da anatomia, da imagem, daquilo que se observa no mesmo exame de uma pessoa saudável, daquilo que se sabe do que é o pulmão saudável. Daí, obviamente, o médico conclui, olha, esse pulmão não está legal. E já se sabe, pelos anos e anos de prática, de estudos, de pesquisa, que isso indica que a pessoa tem uma inflamação e ela tem um acúmulo. Onde era para ter ar, para fazer trocas gasosas, tem água. E isso não permite as trocas gasosas e a pessoa, né, às vezes, pode ter que ser internada e assim por diante. Pode até vir a óbito, como infelizmente está acontecendo, né? Todos os dias a gente está ouvindo isso no nosso país. Um exemplo para a gente entender a relação forma e função. Vocês reconhecem que objeto é esse? Esse é um pneu. A forma desse objeto não tem tudo a ver com a função dele? Se ele tivesse outra forma, se esse pneu, ao invés de ter uma forma circular, ele tivesse uma forma triangular. Então, se ao invés de ser um círculo, ele fosse um triângulo, ele desempenharia sua função do mesmo jeito? Não, né? Porque a forma está adaptada à função desse pneu. E é por esse prisma que a gente tem que estudar a anatomia. Entender a forma para compreender a função. Então, por exemplo, ó, isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem é o que acontece na região do nosso cotovelo. Esse movimento aqui que eu estou fazendo, ó, né, girando aqui,
ocorre nessa articulação. Ó. Vocês conseguem perceber que aqui eu tenho uma estrutura circular? E que essa estrutura circular, ela está encaixando numa reentrância aqui, ó, numa concavidade. Então, o que acontece? Essa estrutura circular, ela pode girar ali dentro. Né? Então, essa forma circular, encaixando nessa reentrância, nessa concavidade, permite a função, permite esse movimento. Ok? Por exemplo, nós temos no nosso corpo muitas estruturas que nós dizemos que são estruturas tubulares. Por exemplo, as veias, as artérias, nós dizemos que são estruturas tubulares. Por quê? Porque um tubo ele tem um canal dentro dele, por onde vai fluir um líquido ou um gás. Não é? Nos nossos vasos sanguíneos, flui o sangue. Na nossa traqueia, nos nossos brônquios, que também são tubos, são estruturas tubulares, vai fluir o ar. Nos nossos intestinos, que também são estruturas tubulares, vai passar o quê? O alimento, né? Uma forma líquida. Nós temos também estruturas no nosso corpo que nós dizemos que são estruturas ocas. Como, por exemplo, esse objeto aqui, uma caixa d'água, é uma estrutura oca. Para que ela é oca? Para armazenar lá dentro gases, líquidos, sólidos. Né? Então eu vou dizer, por exemplo, a bexiga urinária é um órgão oco. Tem uma cavidade dentro. Para armazenar o quê? A urina. O coração tem 4 cavidades dentro. Né? Para armazenar o sangue e depois bombear esse sangue para fora do coração. O estômago é um órgão oco. Tem uma cavidade dentro que armazena o alimento enquanto ele está sendo digerido pelo estômago. E assim por diante. Então, a relação entre forma e função. Eu vou fazer um comentário bem rápido sobre a questão do uso de cadáveres. Então, ao longo da história, pessoal, o estudo da anatomia humana, se você quer estudar o corpo humano, você precisa ter o corpo humano para você estudar com ele. Né? Então, o uso de cadáveres sempre foi e continua sendo importante no estudo da anatomia. Até hoje. Só que ao longo de toda a história, por questões éticas, questões religiosas, por questões práticas, questões tecnológicas, sempre foi muito difícil os anatomistas, os estudiosos da anatomia, terem acesso ao corpo humano. O pessoal da anatomia animal não, né? É fácil, é muito mais fácil. Às vezes você conseguir um cadáver de um golfinho, de uma baleia, para você estudar a anatomia, do que você conseguir um cadáver humano para você estudar. Ok? Então, durante muito tempo, na anatomia humana, foram utilizados o quê? Corpos não reclamados. Né? A pessoa morria, ficava lá, alguém via aquele corpo, chamava lá a polícia e tal, levava aquele cadáver, não tinha um documento, era uma pessoa que vivia na rua, não conseguia achar a família, e aí esse corpo podia ser então disponibilizado para pesquisa, para o estudo, para o ensino da anatomia humana. Mas isso tem uma questão ética, né? Porque ninguém pediu autorização daquela pessoa para usar o corpo dela. E também depois, hoje em dia, com a internet, com as tecnologias, é muito difícil se encontrar um corpo hoje em dia e não conseguir localizar a família, não conseguir localizar alguém. Por isso, pessoal, tem ganhado força no Brasil, em alguns países do mundo, isso é uma coisa muito comum, muito avançada, a doação de corpos. A pessoa doar o corpo para que o seu cadáver, depois que a pessoa morre, obviamente, né, seja utilizado em pesquisa. E o Brasil tem lei para isso. Tá? Tem lei. A primeira lei que nós tivemos no Brasil, que tratava do uso de cadáveres, é essa lei aqui. Ó. Só em 1992 o Brasil foi ter uma lei para tratar de cadáver. A Inglaterra, a primeira lei que ela tem é de 1880 e poucos. Então, o Brasil sempre um pouco atrasado nessas questões de ciência, né? Infelizmente. Mas não é a lei que autoriza ou desautoriza, né? É a história.
A anatomia humana é uma ciência com mais de 3.000 anos de história. Essa lei, ó, o que ela falava? Ela falava do cadáver não reclamado, né? O cadáver não reclamado. Aí em 2002, nós temos uma outra lei importante, que é o Código Civil, que ele fala do seguinte, ó, o seu artigo 14 diz o seguinte, que com objetivo científico ou altruístico, qualquer pessoa pode doar o próprio corpo, em todo ou em parte, para depois da morte. Então essa lei permite que você, né, destine o seu corpo para depois que você morrer, ele seja usado. Tá? O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei específica sobre isso. É uma lei de 2007. Então, ó, só em 2007. Pouco tempo, né? Então, como que funciona essa lei? Essa lei cria no Paraná, né, um sistema para organizar essa questão de uso de cadáveres. Então, no Brasil hoje, você pode usar esses cadáveres não reclamados? Né? Pode usar, mas isso é cada vez mais raro. O mais comum hoje no Brasil é a gente falar de doação de corpos. Tá? Então, você em vida, você pode optar por doar o seu corpo para que depois que você morrer, esse corpo seja utilizado. Okay? Só que uma coisa interessante, no Brasil funciona assim. Mesmo que você queira doar o seu corpo, é igual doação de órgãos. Quando você morrer, a sua família vai ter que autorizar. Tá? Por isso que esse camarada aqui, ó, o cara tatuou no corpo dele. Isso aqui é uma tatuagem permanente, né? Dizendo que ele havia feito lá, preenchido a papelada, a documentação e doado o corpo dele para o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Né? Em caso de morte, ele já colocou o telefone, o e-mail para entrar em contato. O formulário de doação dele é esse aqui. Nós temos aqui também no campus Dois Vizinhos, da UTFPR, um programa de doação de corpos. Se alguém quiser saber mais sobre doação de corpos, pode me mandar um e-mail que eu te passo as informações. Tá bom? Eu só vou comentar assim, bem rapidamente sobre a história da anatomia. Tá? Como eu disse, a anatomia é uma história muito antiga, é uma ciência, a anatomia é uma ciência muito antiga. Por exemplo, essa imagem aqui, isso aqui é uma pintura rupestre, data de milhares de anos atrás. Então, daqueles homens lá que viviam em cavernas, retratou aqui o corpo humano. Ele está retratando a forma do corpo humano. Ele está, de certa forma, preocupado em como é a forma, como é o corpo. Ele está tentando compreender a anatomia humana. Ok? Ó, os antigos, gregos foram quem começou a sistematizar o estudo da anatomia, a organizar, a estudar a anatomia de uma forma mais organizada, mais sistematizada, foram os antigos gregos. Tá? Repara que aqui eles estão dissecando um corpo humano, mas eles trabalharam muito pouco com corpos humanos. Os gregos antigos trabalharam muito mais com animais e tentaram extrapolar o que eles observavam em animais para humanos. Por que eles trabalhavam pouco com corpos humanos? Por causa dessas questões religiosas, éticas, questões técnicas até, não é? Imagina, você não tem luva, você não tem nada para conservar e assim por diante. Olha como é que é. Os árabes, isso aqui é em árabe, os árabes produziram bastante também sobre anatomia humana e sobre muitas ciências. Os árabes produziram muito sobre matemática, sobre astronomia. É uma pena que grande parte desse conhecimento produzido no mundo árabe antigo acabou se perdendo ao longo da história por conta de invasões, guerras, incêndios. Então, grande parte do conhecimento produzido pelos árabes, infelizmente, acabou se perdendo e acabou tendo que ser produzido de novo. Né? O problema é que a gente teve um avanço, um estudo da anatomia na antiguidade, mas depois veio a Era das Trevas. A Era das Trevas foi um período de 11 séculos, em que todas as ciências avançaram muito devagar, muito mais devagar do que elas estavam avançando na antiguidade.
Olha como é que era um livro de anatomia no século XI. Né? Isso aqui parece mais uma melancia do que um ser humano, na verdade, mas é o que tinha disponível na época. Só lá no século XVI, com o Renascimento, o fim da Idade das Trevas, é que se voltou, né, a se estudar ativamente. Então, várias pessoas, né, no mundo todo, principalmente na Europa, na verdade, né, voltaram a ter a coragem, na verdade, ó, de pegar um cadáver. Pode ver que é um porão, é um lugar escondido, não tem luva, não tem nada para preservar, o cadáver está entrando em decomposição e a pessoa está ali cortando, abrindo, dissecando, separando a pele, cada músculo, cada nervo, cada artéria, estudando, desenhando, descrevendo o que ele está observando. Tá? Olha, isso aqui é um desenho do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci sabe-se lá como, até alguns dizem que ele até mandou matar, mas ele conseguiu uma mulher grávida e ele fez os primeiros relatos e desenhos de um útero grávido, um útero com um feto desenvolvendo dentro. Esses desenhos são do Leonardo da Vinci. Ele fez muitos estudos de anatomia. Né? E aí, né, nessa continuação aí do Renascimento, a vinda do Iluminismo e tudo mais, alguns países, especialmente países que passaram pela Reforma Protestante, eles começaram a autorizar o uso de corpos de criminosos para se estudar anatomia. Então, por exemplo, isso aqui é um quadro famoso pintado pelo pintor o Rembrandt, que foi um pintor holandês, e o nome desse quadro é A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe. Esse aqui era o Nicolas Tulpe. Então ele estava dando uma aula de anatomia usando um cadáver. Esse camarada tinha sido enforcado por roubo. E ele estava usando esse cadáver para dar uma aula de anatomia. Surgiram nessa época os teatros de anatomia, porque também não era todo dia que se matava um criminoso, né, que tinha pena de morte. Isso aqui, por exemplo, era o Teatro Anatômico de Pádua. Então, quando se tinha um criminoso, alguém que era executado, eles traziam para cá e era uma coisa, assim, um evento da sociedade. As pessoas iam assistir, pagavam a entrada, metade do que era arrecadado era dado para o professor aqui, que dava aula com esse cadáver, e o restante era para manter esse teatro anatômico. Né? E com isso, à medida que se começou a trabalhar mais com cadáveres humanos, a ciência a anatomia foi avançando. Um atlas, um livro de anatomia em hebraico. Né? Também surgiu a prensa, né? Surgiram aquelas técnicas, porque você imagina, antes da prensa, para você produzir um livro, você tinha que copiar aquilo tudo à mão, você tinha que reproduzir todos os desenhos à mão. Com a prensa, você consegue fazer um molde e imprimir muitos livros. No início, esses moldes eram de madeira, então você tinha uma qualidade assim, mais rudimentar, né? E aí depois vieram os moldes de metal, que permitiam um desenho uma coisa mais refinada, né? E o pai da anatomia moderna é esse camarada aqui, ó, chamado Andrea Vesalius, né, um italiano. O Andrea Vesalius publicou esse livro aqui, ó, De Humanis Fabrica Corporea. Tá? Se eu não me engano, é 1564 ele publicou esse livro. E esse livro é um marco da anatomia moderna. Olha como é linda a capa do livro. Olha como eram as ilustrações do livro do Vesalius. São ilustrações extremamente realistas. Né? Ele arrumou um ilustrador muito bonito, muito bom, um cara chamado Silvius, e para produzir esse livro, ele dissecou mais de 50 cadáveres humanos. Então as dissecções, os desenhos são muito realistas. Não deixam a desejar para os livros que nós temos hoje em dia. Olha só a pose desse esqueleto, que coisa linda, né? Um outro. Enfim, é um livro e está disponível na internet. Você consegue acessar e ver todas as figuras do livro do Vesalius na internet. Okay? Os desenhos são muito bons. É claro que a parte teórica, as explicações e tal, muita coisa evoluiu, né? E mudou muita coisa de lá para cá. Mas os desenhos, não. A anatomia humana continua sendo a anatomia humana. Tá? O problema é que o Vesalius foi perseguido por conta da Inquisição e tudo mais. Ele publicou esse livro e ele mudou a história da anatomia. Ele tinha 23 anos de idade só.
e depois ele sumiu. Alguns dizem que ele morreu no naufrágio, né? Muito jovem. E aí depois disso a anatomia acabou avançando bastante no século XVII, no século XVIII. Olha como é que já era um livro, né, mais avançado, já no século XVIII. Olha que interessante, olha a pose, né, em que o camarada é retratado. Eles usavam muito cadáveres de criminosos, cadáveres de pessoas que, né, andarilhos, pessoas que viviam à margem da sociedade, mas esses cadáveres depois eles eram representados como se eles fossem príncipes. Porque as pessoas sabiam que esses corpos, essas pessoas, elas estavam dando uma contribuição gigantesca para o avanço da ciência, para o avanço da medicina, para o desenvolvimento da cirurgia, para o desenvolvimento de técnicas que nós temos hoje em dia, que salvam milhares de vidas todos os dias. Olha só que ilustração, né? Uma coisa até angelical. Modelos, ó, isso aqui é um modelo esculpido em marfim. Aí já lá, né, mais para frente, no século XVIII, XIX, chegaram lá os livros em cores, né, com cores. Olha, por exemplo, essa figura. E aí foram surgindo as escolas de medicina, a anatomia foi popularizando, e aí começou a ter um outro problema. Isso aqui, por exemplo, é um cemitério em Dublin, na Irlanda. Eles tinham que murar o cemitério, colocar guaritas e deixar guardas, porque senão os estudantes vinham aqui roubar os corpos nos cemitérios para estudar. Já imaginou se hoje em dia, para estudar, vocês tivessem que ir para o cemitério roubar um cadáver para estudar? Ainda bem que a gente não precisa disso hoje em dia, né? Aí os livros, né? Quanto mais se estudou, mais informação, né? Mais detalhados foram ficando os livros. Olha como é que era uma aula de anatomia no começo do século passado. O pessoal ainda não tinha luva, não tinha nada disso, você podia fumar um cachimbo, mas as pessoas estavam trabalhando, estavam dissecando, estavam escrevendo, desenhando, estudando e fazendo o conhecimento avançar. E como é que são os livros de anatomia hoje em dia, né? Com foto, em alta resolução. Isso aqui são atlas fotográficos atuais, né? Tudo certinho, bonitinho, né? Essa cor aqui, pessoal, é porque é injetado um plástico vermelho aqui dentro da artéria, e aí fica vermelho assim, tá? No cadáver não fica vermelhinho assim, não. Ó, que imagem linda, né? As veias coloridas em azul, as artérias coloridas em vermelho, os nervos, músculos, a glândula aqui parótida. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a esse material na internet, de forma gratuita, não precisa ir para o cemitério, buscar nenhum cadáver, nada disso. Eu também tenho as figuras e assim por diante. Então, hoje, né, no século XXI, quais são os métodos que a gente usa para ensinar e também para fazer pesquisa em anatomia humana? Bem, a dissecção, o trabalho no cadáver, cortando, abrindo, ainda é a principal forma. Sempre foi e é e vai continuar sendo. A gente diz que na anatomia o cadáver ainda é o melhor professor, tá? Mas hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de imagens, desenhos, exames de imagem, por exemplo, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, PET scan, tudo isso geram imagens do corpo, inclusive do corpo vivo, inclusive imagens dos órgãos funcionando. E tudo isso é usado hoje para se ensinar anatomia. Modelos anatômicos, sejam eles modelos virtuais ou modelos reais ali de plástico, né, assim por diante. Programas de computador, né, tem muito isso hoje em dia para gerar modelos virtuais. Também se estuda desde muito tempo ainda a anatomia por apalpação. O que é apalpação? É pelo toque, né? Tem, por exemplo, cursos de fisioterapia que tem uma disciplina chamada anatomia palpatória, para ensinar o indivíduo a identificar as estruturas anatômicas pelo toque. Auscultação. O que é auscultação? É pela audição, né? Então, um médico lá coloca o estetoscópio e ele vai lá auscultar a respiração
ele vai auscultar o batimento cardíaco, ele tem que conhecer a anatomia e ele usa os sons para se orientar. Então é uma forma de estudar e de aprender anatomia também. A anatomia ela pode ser subdividida, né? Existe o que a gente chama de anatomia sistêmica, que é o que nós vamos estudar, que é estudar o corpo humano, cada um dos seus sistemas de uma vez. Existe o que a gente chama de anatomia topográfica, que é estudar o corpo humano por partes. Então estuda cabeça, depois pescoço, depois o membro superior, tórax, assim por diante. Anatomia microscópica, ou histologia. O sistema nervoso ele é tão complexo que existe uma disciplina só para se estudar a anatomia do sistema nervoso, que é a neuroanatomia. E a embriologia, que é a anatomia do desenvolvimento do nosso organismo. Tá? Então, o nosso curso aqui é um curso de anatomia sistêmica. E nesse curso nós vamos estudar os 11 sistemas que formam o corpo humano, um de cada vez. Uma coisa importante é que a anatomia, como ela é uma ciência muito antiga, ela foi sendo desenvolvida por diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo, em diferentes momentos da história, pessoas que falavam línguas diferentes, durante períodos em que você não tinha, como hoje em dia, a internet e tudo mais. As pessoas era muito difícil a comunicação. Então começou a ter um problema até uma certa altura da anatomia, que em diferentes partes do mundo se usavam nomes diferentes para as mesmas coisas. Então em um lugar se usava uma palavra para um órgão, em outro lugar essa mesma palavra podia ser usada para outro órgão, ou era uma outra palavra para aquele mesmo órgão. E isso causava muita confusão. As pessoas não conseguiam se entender. Se uma pessoa fosse de um lugar para o outro, um país para o outro, ela não conseguia entender. Então chegou uma certa altura que o pessoal sentiu a necessidade de fazer uma padronização mundial nos termos, na linguagem técnica, na norma culta da anatomia. E isso é o que a gente tem hoje, uma padronização. Então a gente tem termos padronizados em anatomia. E grande parte do que eu vou fazer nessa disciplina de anatomia é ensinar para vocês esses termos padronizados. Mas a anatomia, o aprendizado da anatomia, ele não se resume à memorização dessa terminologia. Não. Você tem que conhecer essa terminologia, mas o principal na anatomia é você conseguir fazer a relação entre você conseguir identificar a estrutura, saber o nome dela e fazer a relação entre a forma daquela estrutura, né, e a sua relação dessa forma com a função daquela estrutura. Isso é bastante importante também. Ok? Então vamos começar assim com conceitos bem simples, bem fundamentais em anatomia, né? Na verdade, uma revisão até de conteúdos que vocês já viram no ensino fundamental e lá no ensino médio. Então, uma coisa bem simples, a divisão do corpo humano. Então, em anatomia, como é que a gente divide o corpo humano? Tá? Nós começamos dividindo o corpo em regiões, né? Então, todo mundo sabe. Essa extremidade superior do corpo a gente chama de cabeça. Abaixo da cabeça também é o pescoço. Depois nós temos essa parte mais volumosa aqui do corpo, não é? Isso é o que a gente chama de tronco. Então o tronco equivale a toda essa região aqui, ó. Isso aqui é o tronco. E conectado ao tronco, nós vamos ter os membros. Né? Então nós vamos ter aqui o membro superior e aqui embaixo o membro inferior. Então aqui a gente já começa a ver uma diferença entre aquela linguagem que a gente usa no dia a dia e a linguagem anatômica, a terminologia anatômica. Por quê? No dia a dia, né, na nossa linguagem do dia a dia, nós chamamos toda essa região aqui do corpo de braço. Né? A pessoa fala, eu estou com uma dor no meu braço, eu machuquei o meu braço.
Em anatomia, na linguagem técnica da anatomia, não é assim. Em anatomia, toda essa estrutura, toda essa região aqui do corpo é o membro superior. Membro superior. E aí esse membro superior, nós subdividimos ele, tá? Então o membro superior é dividido nessa região aqui em cima, que a gente chama de ombro. O ombro é essa região que prende, que fixa o membro superior ao tronco. O ombro, tá? Ou você pode chamar de cíngulo do membro superior. Depois, essa região entre o ombro e o cotovelo, em anatomia, nós chamamos isso aqui de braço. Então, em anatomia, braço é essa região entre o ombro e o cotovelo. Essa região aqui, entre o cotovelo e o punho ou pulso, nós chamamos em anatomia de antebraço. E na extremidade aqui a gente tem a mão. Então, na linguagem coloquial, a gente chama tudo isso aqui de braço, né? No dia a dia, é assim que a gente fala. Na linguagem técnica, na terminologia anatômica, nós vamos chamar isso aqui de ombro, ou vamos falar cíngulo do membro superior. Isso aqui só é o braço, aqui é o antebraço e aqui é a mão. Ok? O membro inferior, mesma coisa. No dia a dia, nós chamamos toda essa região aqui de perna, né? Ah, tô com uma dor na perna. Toda essa região. Em anatomia, não. Nós vamos dizer que essa região aqui em cima, ó, que fixa o membro inferior ao tronco, nós vamos chamar isso aqui de quadril, ou cíngulo do membro inferior. Depois, essa região entre o quadril e o joelho, isso aqui ó, que eu estou pintando, nós chamamos em anatomia de coxa. Depois, entre o joelho e o tornozelo, essa região aqui, nós vamos chamar em anatomia de perna. Então, perna, na terminologia, na linguagem técnica, é essa região aqui, ó, do joelho até o tornozelo. E depois, na extremidade aqui embaixo, é o pé. Ok? Então, existem essas diferenças e a gente vai aprendendo isso ao longo do curso. Uma outra coisa interessante, toda essa superfície que vocês estão enxergando aqui, né, do corpo humano, nós chamamos isso aqui em anatomia de superfície ou de face anterior do corpo. E quando você olha uma pessoa e você vê essa superfície, você diz que você está vendo essa pessoa numa vista anterior. Você está olhando para a superfície, para a face anterior da pessoa. Toda essa superfície do corpo que vocês estão vendo aqui é a face ou é a vista posterior do corpo humano. Ok? Ainda subdividindo, como eu disse, a anatomia vem de cortar, de dividir em partes menores. Então a gente sempre vai, né, dividindo e dividindo cada vez mais. O tronco, nós subdividimos ele também em regiões. Essa região que está em roxo aqui, ó, essa região onde a gente tem as costelas, nós chamamos essa região em anatomia de tórax. Tórax. Né? E o substantivo, o nome dessa região é tórax. Agora, o adjetivo é torácico, não com X, não é torácico, é torácico com C. Então, os órgãos que a gente tem nessa região são órgãos torácicos. Por exemplo, quais são os órgãos torácicos? Que órgãos a gente tem aqui dentro do tórax? Nós vamos ter o coração, os pulmões, né? Os brônquios, uma série de órgãos. Essa região em amarelo, que no dia a dia a gente chama isso de barriga, em anatomia a gente vai chamar isso de abdômen. E não é abdômen, não. Abdômen é no latim. No português é abdômen. Tá? Abdômen. E abaixo do abdômen, né, lá dentro do quadril, nós vamos ter a região da pelve. Então, dentro do nosso tronco, pessoal, nós temos cavidades. Tá? E aí o que acontece? Dentro aqui do tórax, nós temos uma cavidade, um espaço, que nós chamamos de cavidade torácica. Essa cavidade torácica
ela não é um espaço vazio, ela fica preenchida pelos órgãos torácicos, como eu estava falando, coração, pulmões, uma parte da aorta, uma parte da traqueia, dos brônquios e assim por diante. O abdômen, ele também tem uma cavidade, que a gente chama de cavidade abdominal. Agora, a cavidade abdominal, ela é separada da cavidade torácica. Existe uma parede aqui, ó, tem mais ou menos esse formato onde eu estou pintando aqui em verde, uma parede formada por um músculo chamado músculo diafragma. E esse músculo diafragma, ele separa completamente a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, os órgãos torácicos ficam separados dos órgãos abdominais pelo músculo diafragma. E aqui embaixo não existe uma separação entre a cavidade abdominal e a cavidade que a gente tem lá dentro dessa região aqui do quadril, que a gente chama de cavidade pélvica. Não é? Então não existe uma separação. Nós temos alguns órgãos abdominais e alguns órgãos pélvicos. Né? Que órgãos, por exemplo, ficam aqui na região do abdômen? O fígado, o estômago, os rins, não é? A maior parte dos intestinos, o pâncreas. E que órgãos vão ficar lá dentro da pelve, na cavidade pélvica? A bexiga urinária, né? Nas mulheres você vai ter a vagina, as tubas uterinas, os ovários. Nos homens você vai ter a próstata, as glândulas seminais. O final do intestino grosso nos homens e nas mulheres fica dentro da cavidade pélvica. E essa região que está em marrom aqui, a parte posterior do tronco, nós chamamos em anatomia isso aqui de dorso. Né? No dia a dia a gente chama isso de costas. Né? A pessoa fala, eu estou com uma dor nas costas. Mas em anatomia a gente chama isso de dorso. Se um paciente chega, por exemplo, lá num hospital, num lugar, e essa pessoa está com uma lesão, por exemplo, nessa região, quem está anotando lá no prontuário do paciente, a pessoa não vai anotar. O paciente está com uma lesão nas costas. Não, o paciente apresenta uma lesão no dorso. Então, para esses materiais que a gente escreve, que a gente usa, a gente precisa de uma linguagem técnica, onde você vai ter vários profissionais que podem ler o prontuário de um paciente. Esses profissionais precisam se entender, né, entre si. Não pode haver dúvida, não pode haver confusão. Tá? Então se usa essa linguagem técnica, porque ela é uma linguagem padronizada. Ela evita confusão. Ela evita que ocorram... Ela diminui, na verdade, a chance de erros. Tá? Se o paciente chega lá e ele tem uma lesão nessa região, a pessoa não vai colocar no prontuário. O paciente apresentava uma lesão na barriga. Não, o paciente apresenta uma lesão no abdômen, tal. Ok? Uma outra coisa que é importante em anatomia, que é uma padronização para também ficar mais fácil das pessoas se entenderem, de não haver confusão, uma forma de evitar erros, tá? É padronizar a posição em que o corpo está quando você vai fazer uma descrição. Quando você vai fazer uma anotação, uma descrição, você padronizar a posição do corpo. Mesmo que o corpo não esteja nessa posição, que a pessoa lá, o paciente ou o cadáver, né, não esteja, você imagina ele nessa posição para você fazer a descrição. Então essa posição a gente chama de posição anatômica. Me desculpem. Como que é essa posição anatômica? Olha lá. O indivíduo em pé, com a cabeça direcionada anteriormente. A cabeça para frente, não é a cabeça para o lado. Os membros superiores ao lado do corpo, não é eles afastados do corpo, com as palmas da mão voltadas para frente, anteriormente. E os membros inferiores juntos, com os pés direcionados anteriormente. Ou seja, é essa posição aqui, ó.
Esse desenho aqui está ilustrando o corpo humano em posição anatômica, em pé, cabeça voltada para frente, membros superiores junto ao corpo, palma da mão. A mão tem a palma e aqui é o dorso da mão, tá? Palma da mão voltada para frente. Os membros inferiores juntos, né? E os pés voltados para frente. Isso aqui é a posição anatômica. Mas, professor, por que isso é importante? Por exemplo, ó, se você vai fazer uma descrição da posição da mão e a pessoa está nessa posição, você vai descrever assim: a mão fica localizada abaixo da cabeça. Nessa posição, correto. A mão, nos seres humanos, fica localizada abaixo da cabeça. Mas e se a pessoa tivesse o contrário? Se a pessoa tivesse com a mão, com os membros, né, levantados, os membros superiores levantados. Então aí a mão não fica abaixo da cabeça, a mão fica acima da cabeça. Então como é que a gente vai padronizar para descrever a mão? Acima ou abaixo? Então padronizou-se assim. Por isso que a gente vai sempre ler nos livros que a mão está localizada abaixo da cabeça. Não é cada um pensar e descrever o corpo numa posição diferente. Ok? Uma coisa que nós temos hoje em dia é que foram desenvolvidas diversas tecnologias, tá, que nos permitem ter imagens detalhadas do interior do corpo com o indivíduo vivo. O que é isso? São aqueles exames por imagem. Então, hoje em dia, todo mundo aqui já deve ter feito um raio-x, pelo menos. Ou já fez um ultrassom, ou já fez uma ressonância magnética, ou uma tomografia computadorizada. Então, esses exames, eles permitem que você produza imagens do interior do corpo, sem ter que abrir a pessoa. Então, para você compreender essas imagens, né? Essas imagens geralmente são cortes do corpo, mas cortes, né, virtuais. Então, para isso, se bolou esse sistema de eixos e planos do corpo humano. Eu não vou discutir isso agora por uma questão de tempo, mas está aqui. Quem tiver interesse, qualquer livro de anatomia tem isso aqui com mais detalhes. Isso aqui é muito importante se você quiser compreender isso aqui, ó, exames, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cadáver humano cortado, aqui eu tenho, se eu não, né, sem cortar a pessoa, com a pessoa viva, eu posso ter essa mesma imagem, só que, por exemplo, obtida com uma tomografia computadorizada. Agora, como é que o profissional, o médico, vai analisar essa tomografia? Antes ele tem que ter visto isso, por exemplo, num cadáver, ou visto isso numa imagem, num livro, para ele saber aonde fica cada coisa e ele poder comparar. Então existem formas de você padronizar isso, sabe? E é isso que esses planos e eixos e cortes fazem. Então, ao longo do curso, à medida que isso aqui for necessário para a gente entender determinados assuntos, eu vou voltar a falar disso. Mas nesse momento, por uma questão de tempo, eu não vou abordar isso. Eu vou pular e vou falar para um outro conceito muito importante, que é o conceito de normal e o conceito de variação anatômica. Então lá, a anatomia humana, como eu falei no começo da aula, ela quer descrever as formas, tá? A estrutura, a composição do corpo humano, ok? E ela vai descrever isso em indivíduos, e nós vamos estabelecer com isso um conceito que nós chamamos de normal. O que é normal em anatomia? Esse conceito de normal em anatomia ele tem a ver com a estatística. Normal em anatomia é aquilo que ocorre na maioria das vezes. Por exemplo, qual é o normal para o número de dedos na mão do ser humano? O normal é 5. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem 5 dedos na mão. Entenderam? É o que ocorre na maioria das vezes. É isso que em anatomia a gente considera como
normal. Agora, é claro que essa forma normal, essa forma que ocorre na maioria das vezes, ela é uma forma que sempre está adaptada à função. Tá? Ela está adaptada, é uma forma que vai estar relacionada com o melhor funcionamento daquela estrutura. Então a gente sempre vai falar em anatomia, sempre destacando o que é o normal, aquilo que a gente observa na maioria das vezes. Ok? Qual é o normal para o número de vértebras na região cervical da coluna vertebral? 7. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas tem 7 vértebras na região cervical. E assim por diante. Agora, e quando é diferente? Porque podem ocorrer diferenças. Quando é diferente, quando uma estrutura do corpo humano, qualquer que seja ela, qualquer que seja, pode ser o trajeto de uma veia, o trajeto de um nervo, uma saliência em um osso, uma pequena parte de um músculo, uma parte do encéfalo, qualquer parte do corpo humano tem um formato, tem uma anatomia diferente daquilo que ocorre na maioria das pessoas, nós vamos chamar isso de variação anatômica. Variação anatômica. Agora, quando essa diferença ela não chega a atrapalhar, a interferir no funcionamento daquela estrutura, tá? É diferente do normal. Não é como ocorre na maioria das pessoas. Mas não é uma diferença que chega a atrapalhar a função. Então nós vamos chamar isso só de variação anatômica. Tá? E essas variações anatômicas, elas não são tão raras, elas são muito comuns. Por exemplo, observem aqui para essas orelhas que estão aqui nessa figura, nessa parte da orelha externa aqui. Vocês não conseguem perceber diferenças entre todas elas? Né? Olha esse aqui, o lóbulo da orelha, bem desenvolvido, bem separado aqui da cabeça, não é? Agora contrasta com esse aqui, o lóbulo da orelha é bem pequeno, quase não existe, não é? Olha o formato aqui da hélice da orelha, esse aqui tem essa saliência. Esse aqui, a hélice da orelha é bem desenvolvida. Aqui ela é bem pequena. Esse aqui dá para ver que tem uma dobrinha. Isso aqui são todas variações anatômicas que a gente está observando. Agora vocês acham que alguma dessas pessoas tinha algum problema de audição por conta do formato aqui da sua orelha? Vocês acham que alguma dessas pessoas tinha algum problema, né? Escutava pior, ou tinha algum problema de audição, alguma perda auditiva por conta do formato da sua orelha? Não, né? Isso aqui não. Essas diferenças que a gente está observando aqui são diferenças de uma pessoa para outra, mas que não chegam a interferir com a função. São simplesmente variações anatômicas, pequenas variações anatômicas que não influenciam na função, não atrapalham a função. E nós temos isso, é muito comum. Se você reparar num membro superior teu, você reparar essas veias que a gente consegue ver embaixo da nossa pele, e você comparar com outro membro, você vai ver que não é igualzinho o trajeto delas. Então você tem variações de um lado para o outro do teu corpo, né? A veia pode passar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e isso não vai interferir no funcionamento dela. São apenas pequenas variações anatômicas. Tá? Agora, quando uma estrutura tem uma anatomia que é muito diferente do normal, ao ponto de que essa variação prejudica o funcionamento, aí nós vamos dizer que é uma anomalia. Tá? Então, uma anomalia é uma variação anatômica que prejudica a função. Por exemplo, essa criança que nasceu com os 2 membros inferiores soldados, conectados. É óbvio que isso atrapalha o funcionamento. Isso é uma anomalia. Como é que essa criança vai andar? A pessoa que tem dedos a mais ou dedos a menos na mão, isso atrapalha o funcionamento normal da mão. É uma anomalia.
Aquelas crianças que nascem com fenda no lábio, fenda no palato, é uma anomalia. Aquilo atrapalha a fala, atrapalha a criança de mamar, não é? Então são anomalias. Mas, ainda bem que hoje, muitas anomalias, elas têm correção cirúrgica. Então, para muitas dessas anomalias foram desenvolvidas técnicas cirúrgicas ou formas de tratamento para corrigir essas anomalias. Agora, às vezes, uma estrutura ela tem uma anatomia tão diferente do normal que essa variação é incompatível com a vida. E aí nós vamos chamar isso de monstruosidade. Então, por exemplo, imagina esse caso aqui, ó. A criança não tem um encéfalo. Durante o desenvolvimento embrionário, não se desenvolveu o encéfalo. Ela não tem encéfalo. Isso é incompatível com a vida, porque ela não tem nem as estruturas para controlar a respiração, para controlar o batimento cardíaco, para controlar a pressão arterial. Não tem encéfalo. Então essa criança ou vai nascer morta, ou logo depois que nascer, ela vai acabar falecendo, né? Então a gente diz que é uma monstruosidade. Esse termo, na verdade, monstruosidade, é um termo que está muito em desuso hoje em dia, tá? Hoje em dia ninguém vai falar para uma mãe que teve uma criança com anencefalia, chegar e falar, olha, o seu filho tinha uma monstruosidade. Imagina o que a mãe vai pensar, não é verdade? Então, isso é um termo assim que aparece em alguns livros, mas é uma coisa que está bem em desuso hoje em dia. Mas quais são os fatores? O que pode fazer gerar essas variações anatômicas? O que faz com que a estrutura, a forma, a anatomia de uma estrutura seja diferente do normal? Aqui estão os 4 principais fatores que influenciam. Tá? Primeiro é a idade. Então a anatomia vai mudando à medida que a gente vai envelhecendo. Tá? O corpo da criança é diferente do corpo do adolescente, é diferente do corpo do adulto, é diferente do corpo do idoso. Então a gente diz que vai existir um normal para a anatomia na criança. Um normal no adulto e um normal no idoso. Hoje em dia já existem livros de anatomia do envelhecimento que vão tentar trabalhar isso. Como que a nossa anatomia vai variando com a nossa idade. Tá? Um outro fator de variação na anatomia é o sexo. O corpo, né, masculino é diferente do corpo feminino. Por exemplo, no corpo feminino você vai ter a presença de órgãos genitais femininos. Vai ter a vulva, vai ter vagina, vai ter útero, e assim por diante. E no corpo masculino, a presença de órgãos genitais masculinos, né? E assim por diante. Então são variações aqui entre os sexos, né? Entre esse termo raça, né, é bem difícil usar isso hoje em dia. Talvez o melhor hoje em dia não seja falar em raça, seja falar em grupos étnicos. Isso é uma coisa bem difícil de se determinar isso em seres humanos. Mas a gente pode dizer assim que, grosso modo, a espécie humana, nós vamos ter 3 grandes grupos étnicos, ou raciais até, você pode dizer. Um grupo que a gente costuma chamar de brancos, mas que o ideal, o nome correto é caucasiano. Então nós temos os caucasianos, depois nós vamos ter os negros, né, ou africanos, e nós vamos ter os amarelos, né, um nome pouco usado hoje em dia, ou asiáticos. E existem esses 3 grupos, eles têm cargas genéticas diferentes, né? São populações que ficaram separadas e que os processos ali de deriva genética ao longo dos séculos foram fazendo com que se instalassem diferenças entre esses grupos, né? Por exemplo, diferenças no cabelo, né? Na pele e assim por diante. Mas isso são variações. Agora, na nossa população, na população brasileira,
Nossa população ela é uma população muito miscigenada. A maioria de nós, brasileiros, tem antepassados europeus, antepassados africanos, antepassados indígenas, alguns antepassados asiáticos. Então, na população brasileira, é muito difícil você achar um indivíduo que seja muito caracteristicamente caucasiano ou muito, bem característico de negro ou bem característico de asiático. Geralmente, o brasileiro é uma mistura, E essa mistura ela é muito boa, na verdade, no Brasil, porque essa mistura traz uma variabilidade genética maior. E isso, por exemplo, diminui a incidência de algumas doenças que estão ligadas a problemas genéticos. Tá? Um outro tipo de fator que causa variação é o que a gente chama de biotipo, ou biótipo, alguns falam. Esse biotipo, ou alguns livros vão chamar isso de tipos constitucionais. Isso aqui é determinado, pessoal, geneticamente. Tá? Então nós temos na espécie humana 3 tipos constitucionais, ou 3 biotipos. Existe um tipo que a gente chama de longilíneo. É esse aqui. Ó. O longilíneo ele tende a ser alto, os membros tendem a ser bem alongados, o tronco tende a ser achatado, então ele tende a ser magro, o pescoço é alongado, a face é afilada, face bem afilada. Eu não sei, vocês conhecem alguém que tem um biotipo assim, longilíneo? Na outra extremidade, nós vamos ter os indivíduos que têm uma constituição que a gente chama de brevilíneo. O brevilíneo ele tende a ser baixo, mais baixinho, então os membros são mais curtos, o tronco tende a ser mais atarracado, o tronco tende a ser mais largo, ok? O pescoço é mais curto, os dedos são mais curtos. Então aqui, por exemplo, como o tronco aqui é mais alongado e achatado, os órgãos de um longilíneo lá dentro, eles também tendem a ser mais alongados e achatados. No indivíduo brevilíneo, como o tronco dele é mais curto e mais alargado, os órgãos, a anatomia dos órgãos tende a se adaptar. Os órgãos tendem a ser mais curtos, e largos. Só que também na população humana, na população brasileira, como há muita miscigenação, indivíduos que são assim extremamente, caracteristicamente longilíneos e brevilíneos são mais raros. Na nossa população, a maioria dos indivíduos vai ter uma constituição que a gente chama de mediolíneo. Então, o mediolíneo fica entre o brevilíneo e o longilíneo. E não tem um tipo só de brevilíneo. Tem brevilíneos que estão mais... tem mediolíneos que estão mais para brevilíneo. E tem mediolíneos que estão mais para longilíneos. Então, na nossa população, você vai observar uma ocorrência, uma frequência menor de indivíduos que são bem brevilíneos, uma frequência pequena também de indivíduos que são bem longilíneos, e a maioria das pessoas vai ser intermediário, vai ser mediolíneos. Tá? E a anatomia do corpo, dos órgãos, vai se ajustar a esse biotipo, a esse formato do corpo geral. E isso é determinado geneticamente. Ok, pessoal? Então, hoje, em termos de conteúdo, nós vamos ficar por aqui.